Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e agradecer a sua presença. Dr. Guilherme Oliveira Martins, nós corremos o risco de ter o país confrontado com os factos consumados da privatização da TAP e da ANA Aeroportos e corremos o risco, por exemplo, no que diz respeito à Companhia Aérea de Bandeira, com o seu papel estratégico para a economia nacional e para a própria soberania e para a própria coesão territorial do país, como já tem sido adiantado nos últimos dias, corremos o risco de ver essa empresa ser vendida por 20 ou 30 milhões de euros. E a questão que se coloca é que, ainda por cima, num contexto em que essa verba se pode virar ao contrário, isto é, tendo em conta que há contratos de financiamento operacional que poderão eventualmente ter que ser renegociados, porque há cláusulas, tudo indica que há cláusulas de salvaguarda que prevêem isso, em relação designadamente ao leasing da frota da TAP. Pode haver exigência de renegociação em caso de mudança do capital da empresa, o que significa que os 20 ou 30 milhões pelos quais o Governo aparentemente se prepara para vender a TAP podem significar que o Estado vai ter que pagar para alguém ficar com a TAP. E a questão que lhe coloco é muito simplesmente esta, Sr. Presidente. O que é que o Estado português, perante uma situação destas, pode fazer para evitar um crime sem lei como este? O problema é que já temos falado sobre as competências constitucionais, legais, do Tribunal de Contas, as atribuições, aquilo que lhes compete do ponto de vista da lei. E que o Tribunal de Contas não é propriamente um agente político que intervenha para além do que a lei prevê. Ora, o nosso problema é este. Alguém tem que fazer alguma coisa e a questão que lhe pergunto é o que é que nos resta quando este tipo de decisões e este tipo de acontecimentos se dão nos termos da lei. Porque a questão que se coloca aqui, e está a ser aparentemente esgrimida pelos vários partidos nesta comissão, nestes poucos minutos que reunimos por força dos trabalhos da comissão, é que tudo isto pode acontecer nos termos da lei. Tudo isto pode acontecer e nada disto ser ilegal. E se não houver, como ninguém diz que há, provas de pagamento de favores, se não houver, como ninguém diz que há, leis que estejam a ser violadas, então o que é que nos resta, Sr. Presidente? O que é que resta ao país? Ficamos a dizer adeus a ativos estratégicos que são vendidos por 20 ou 30 milhões de euros e que ainda por cima se pode chegar à conclusão que ainda vamos ter que pagar a quem ficar com estes ativos? Vamos ter que renegociar o contrato e entregar mais uns milhões a quem ficar com a ANA Aeroportos para daqui a uns quantos anos se chegar à conclusão que é preciso investir na rede aeroportuária em termos que não estejam previstos nesse contrato que ninguém conhece? Aquilo que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, no quadro de uma legislação que está em vigor e que já foi aqui mencionada, nós estamos contra as privatizações, sabe-se disso, conhece essa posição de fundo do PCP e aquilo que está previsto na lei, do nosso ponto de vista, não seria necessário se não houvesse vontade política de avançar desta forma insana para as privatizações, ainda por cima num contexto como este. Nós estamos contra, mas quando se avança desta forma para as privatizações, há um quadro legal. E esse quadro legal que o Sr. Presidente citou, e muito bem ao princípio da reunião, que é a Lei Quadro, no seu artigo 27º-A, fala precisamente do regime dos ativos estratégicos e da salvaguarda em relação a essa matéria. O que eu lhe pergunto é se a inexistência de legislação que regulamente esta disposição legal, se a inexistência dessa regulamentação é ou não relevante para o contexto e para a própria lisura do ponto de vista
legal e regulamentar de um processo como este. Eu não sei se me faço entender, mas a questão é, há leis que podem estar a ser violadas por ação e há legislação que, por omissão, pode estar a ser desrespeitada. E qual é o impacto que essa situação pode ter num processo de privatização concreto, como aquele que se refere à TAP e como aquele que se refere à ANA Aeroportos. Agradeço, Sr. Presidente, fico a aguardar a opinião e o testemunho de Vossa Excelência, mas coloco aqui essa pergunta, que é: o que é que pode ser feito pelo país e o que é que pode ser feito pelo Tribunal de Contas? Que não seja tarde demais. Para que não seja tarde demais e para que não se abandone a perspectiva, digamos, preventiva de um mal maior que está a ser preparado. Muito obrigado, Sr. Presidente.